por estarmos hoje, ó Pai, ouvindo mais de Ti, ó Pai. Nos dê um bom entendimento da Tua palavra, Senhor Jesus, que possamos estar rico de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o Arthur agora, ó Pai, que vai trazer essa palavra para nós, ó Pai. Que ele possa, Senhor Jesus, nos trazer, Senhor Jesus, bom entendimento e esclarecer todas as dúvidas, ó Pai. Em nome de Jesus, obrigado. É isso que eu te peço agora. Em nome de Jesus, amém. E agora nós vamos falar sobre o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3. Todos conseguem me ouvir bem? Tá baixo, tá alto, tá tranquilo o som? Então vamos lá, Mateus capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Versículo 9. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Glórias a Deus. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre esse capítulo de Mateus, e eu vou dividir essa mensagem em 3 partes. A primeira parte vai ser sobre a pregação de João Batista. A segunda parte sobre o contraste entre João Batista e Jesus e como essas duas figuras elas se interseccionam. E a terceira parte sobre o batismo de Cristo. Ok? Então, vamos começar aqui falando sobre a pregação de João Batista. Versículos 1 e 2 dizem assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A primeira pessoa que é referenciada nesse texto aqui é João Batista. E esse personagem, João Batista, ele é provavelmente uma das figuras mais significativas do Novo Testamento. Ele era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, e o título Batista não é um sobrenome dele, é uma designação. Assim como eles chamavam de José o carpinteiro, as pessoas elas eram muito conhecidas na época de Jesus por alguma atividade que elas desempenhassem. Isso era mais comum em relação aos empregos deles, não é? Mas João Batista, ele era conhecido por batizar as pessoas, ganhou esse título. O título Batista, então, é uma designação baseada em como ele tinha ficado conhecido, o batizador, aquele que batiza. E João Batista, ele marca um prelúdio no ministério de Jesus. Ele foi o homem que Deus levantou para estender o tapete vermelho para Jesus. Esse homem, ele dá um pontapé inicial no ministério de Cristo. Quando o apóstolo Pedro, por exemplo, prega sobre Jesus Cristo em Atos capítulo 1, nos versículos 21 e 22, ele diz: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus Cristo andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que foi tirado do nosso meio e levado às alturas.
Eles estão falando ali nessa ocasião em Atos, Pedro está falando sobre quem deveria substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. E ele dizia, tem que ser alguém que está com a gente desde o começo do ministério de Jesus. E quando começa o ministério de Jesus, de acordo com Pedro? Nos dias do batismo de João Batista. Ok? Um dos fatores que tornam João Batista tão especial, dentre tantos, é que ele foi o primeiro profeta levantado em 400 anos de silêncio da parte de Deus. A Bíblia fecha o Velho Testamento no livro de Malaquias, e foi Malaquias o último profeta antes de João Batista. Nesse período, entre Malaquias e o início do Evangelho de Mateus, houve um período de 400 anos chamado de período intertestamentário, entre os testamentos, ou período do silêncio profético, onde Deus não falou através de ninguém. Então aparece João Batista como profeta no deserto da Judéia. Tá bom? Então, o deserto da Judéia, ele fica na parte sul de Israel, ali entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, bem próximo de Jerusalém. Lá, João Batista ele estabeleceu seu ministério e para lá Deus enviava pessoas para ouvirem a sua mensagem. E o que é que elas ouviam no deserto da Judéia? Qual era a mensagem de João, aí no versículo 2? Arrependam-se. Essa é a mensagem de João Batista. Arrependam-se. Esse é o chamado de Deus para todos os que escutam o evangelho. Arrependam-se. E é isto que tem que rechear o nosso evangelismo e as nossas pregações. Arrependam-se. O que é arrependimento? O que João Batista queria dizer quando ele dizia arrependam-se? O que ele esperava das pessoas? E o que Deus esperava das pessoas através da pregação dele? A palavra grega para arrependimento é metanoia. É uma palavra que ela tem um campo semântico, uma estrutura de significados no grego que ela é simples, mas que no Novo Testamento ela tem uma complexidade muito grande, uma riqueza de conteúdo muito grande. No nosso tempo, arrependimento é visto somente como aquele sentimento de eu não deveria ter feito isso, não é? Arrependimento às vezes é tratado como remorso. Mas arrependimento aqui no Novo Testamento é a palavra grega metanoia, que recebeu muita influência de palavras hebraicas, as palavras hebraicas naham e sub, essa palavra ela acaba englobando muitos sentidos, o sentido de desculpar-se por um ato, ou de mudar a direção para abraçar novos atos. John Wycliffe, na sua tradução da Bíblia para o inglês, ele traduziu metanoia como fazer penitência. O siríaco antigo traduziu metanoia como voltar, fazer um retorno. Isaías 55, versículo 7, trata a metanoia como abandonar o mau caminho ou converter-se. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, trata a metanoia, ou naham, ou sub, todas essas palavras elas estão juntas ali no mesmo campo, trata como converter-se. Convertam-se dos seus maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Tudo isso faz parte do campo de significados da palavra metanoia, que significa na nossa língua arrependimento. Arrependimento marca o início da sua conversão. O arrependimento ele é o processo de olhar para as obras que ofendem ao Senhor e odiá-las. Arrependimento é uma mudança de direção, não é um mero remorso. Pedro, o apóstolo Pedro, experimentou arrependimento pleno, depois de ter negado Jesus 3 vezes, e ele foi perdoado. Judas Iscariotes sentiu apenas remorso e se matou. Arrependimento te faz odiar o pecado, tira você da direção do pecado, tira você do curso desse mundo, como diz em Efésios 2, tira você do curso do príncipe da potestade do ar e te põe num processo de conformidade ao Filho Santo de Deus. Todo convertido a Cristo Jesus dá sinais disso. Ao passo que começa a abandonar as coisas desse mundo e se inclinar para as coisas de Deus. Isso é arrependimento, isso é metanoia. E por que, de acordo com João, era necessário que as pessoas se arrependessem? Ele diz o motivo ali no versículo 2, porque o reino de Deus está próximo. O reino dos céus, ou o reino de Deus, né? O Mateus trata como reino dos céus, porque o evangelho de Mateus foi escrito para judeus, e os judeus estavam esperando que Deus ele estabeleceria o seu reino na terra. Então Mateus faz questão de escrever tratando o reino como o reino dos céus. Os outros evangelhos tratam como reino de Deus. Esse reino não é apenas um país teocrático, não é apenas uma unidade política. Jesus diz em João, capítulo 18, versículo 36, Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O reino de Deus, o reino dos céus, não é? Nas palavras de Hernandes Dias Lopes, é uma esfera de influência, onde a vontade do rei é feita. O estabelecimento do reino pressupõe um grupo de pessoas que andam de acordo com as vontades do rei,
E eles estejam sempre fazendo as vontades do rei, não é? O reino é uma força dinâmica da vontade de Deus invadindo o mundo e operando as suas poderosas transformações. João batizava para que, ao passo que as pessoas se arrependessem, pudessem ser identificadas como entes pertencentes ao reino de Deus. Havia na escatologia judaica uma expectativa por um Messias que reinaria em Israel de maneira terrena e política. Mas aqui João Batista ele está falando de um reinado, não o reinado que se esperava. João ele estava anunciando que o Rei Supremo estava chegando e que as pessoas tinham que se preparar para a chegada do reino. Jesus, depois de algum tempo, quando ele discutiu com os fariseus, que estavam ali acusando ele de agir no poder de Beelzebu, a gente já estudou isso nos nossos estudos de terça-feira, Jesus disse, se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente o reino de Deus chegou sobre vocês. Então, o profeta João Batista dizia que o reino estava próximo. Quando Jesus inicia seu ministério, ele dizia, o reino chegou. Essa era a pregação de João Batista. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Vamos ler o versículo 3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. A profecia que Mateus se refere aqui está no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Mateus ele nos diz que João era o cumprimento dessa profecia. Era o homem que prepararia a estrada reta para o nosso rei, que estenderia o tapete vermelho para o Messias, que deixaria o trajeto aberto para o estabelecimento do ministério de Cristo. João Batista, uma profecia havia já falado a respeito da vinda de João Batista precedendo Jesus, não só em Isaías, mas também ao final do livro do profeta Malaquias. Versículo 4 diz o seguinte, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. João era estranho. Ele não tinha uma aparência que agradava as massas. Imaginem essa figura. Imaginem essa figura usando roupas feitas de pelo de camelo e um cinto de couro. Imaginem essa figura comendo gafanhotos e mel silvestre. Roupas esquisitas e comida esquisita. Essa figura grosseira jamais seria considerada adequada para um púlpito. Mas o púlpito dele era o deserto. João Batista ele se vestia e se alimentava conforme uma vida no deserto exigia. Mas o seu estilo de vida não alterou o que é central aqui. Que é o quê? A mensagem do reino. Às vezes, nós pensamos que a mensagem correta é aquela que atrai as massas. Às vezes nós pensamos que a nossa aparência, que a aparência certa, ela é necessária para que as pessoas tenham interesse em nós. Ou que nós precisamos de um nome popular. E assim nós seremos boas ferramentas nas mãos de Deus. Mas Deus não precisa do nosso nome. Porque Ele já tem um nome que está acima de todo nome. Deus não precisa da nossa criatividade dialética, porque a mensagem dele já é como uma espada de dois gumes que divide alma e espírito. E quem quer que pregue a mensagem do reino é boca de Deus. E onde quer que a mensagem do reino seja pregada, seja na praça, no púlpito ou no deserto, Deus enviará para lá os seus eleitos para que escutem. E a mensagem causa o que está aí nos próximos versículos 5 e 6. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. É isso que a mensagem do reino causa, arrependimento de pecados e transformação de vida. E diante desse arrependimento, João Batista realizava o rito que depois virou prática comum na igreja, que é o batismo. O batismo como manifestação visual de entrada na nova aliança. Vejam, já havia uma prática de batismo que já tinha começado alguns séculos antes em Israel. Quando a gente lê o Antigo Testamento e acaba o profeta Malaquias, inicia o livro de Mateus, a gente pode até ficar um pouco de dúvida de onde saiu esse negócio de batismo, porque não tem nada disso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, de repente, começa essa prática. Mas lembrem-se que há um intervalo de 400 anos entre o final do Velho Testamento e o início do Novo. E nesse meio período, havia uma prática de batismo que havia começado ali naquele meio daqueles 400 anos, né? João não inventou essa prática de imersão nas águas ou de aspersão, dependendo da sua tradição. Ele não criou o rito do batismo. A história nos conta que os judeus costumavam batizar pessoas de outras nações, os não-judeus, os chamados gentios, quando eles aderiam à religião judaica. A surpresa no ministério de João Batista é que ele estava batizando tanto gentios quanto israelitas. Essa era a surpresa.
tanto pessoas de outras nações quanto pessoas da nação de Israel. Com isso, João estava mostrando que todos, sendo eles judeus ou não, precisavam de conversão e de arrependimento. Apenas um comentário aqui em relação ao batismo de João. É por isso que a nossa tradição batista, a tradição da qual nós fazemos parte, ela batiza, né, nas águas e batiza apenas a pessoa quando ela é adulta, né? Porque à luz do Novo Testamento, a tradição batista não enxerga nenhum tipo de base para o batismo de bebês. É daí que vem a nossa tradição. A nossa tradição, ela está muito vinculada ao ministério de João Batista, ok? Então nós cremos que nós temos que batizar uma pessoa apenas quando ela confessa seus pecados. E um bebê, na visão batista, não tem condições disso. Avançando, versículo 7 e 8. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Aqui está a base para João batizar alguém. Para que João batizasse alguém, considerasse alguém membro da família da fé, membro da nova aliança, ele tinha que ver uma coisa: frutos dignos de arrependimento. Uma pessoa que demonstrava ter sido convertida pelo Espírito Santo de fato. E para qualquer pessoa que não seja muito fã do tipo de enfrentamento bíblico, do enfrentamento que leva as pessoas a se incomodarem, ou que muitas vezes até extirpa e afasta o pecador da gente, lembre-se que João pregou raça de víboras. Ele não pregou muito bonzinho, não, e nem Jesus, porque essa fala depois foi repetida por Jesus quando ele estava lidando também com fariseus e saduceus. Bom, os fariseus, a que o texto se refere aqui, era um grupo religioso extremamente zeloso com as tradições judaicas. Era a casta religiosa mais proeminente da sua época. Já os saduceus eram uma seita judaica que fazia parte do alto escalão social e econômico ali da Judéia. Eles eram famosos por serem bem descrentes, viu, em relação a alguns assuntos. Inclusive famosos por duvidarem da possibilidade da ressurreição dos mortos. Alguém já disse que os fariseus representavam a superstição hipócrita e os saduceus uma descrença carnal. Esses dois grupos normalmente não andavam juntos. Mas sempre que a mensagem do reino era pregada, eles tinham um inimigo comum, que era o próprio Deus. Alguns teólogos acreditam que os fariseus e saduceus estavam ali assistindo o batismo de João Batista porque eles queriam ser batizados. Outros acreditam que não, eles não necessariamente queriam ser batizados. Se vocês leem o texto, isso fica um pouco dúbio. Né? Eles foram até o batismo, é o que o texto diz. Não diz que eles foram para ser batizados ou para assistir. Então a gente fica nessa dúvida aí. Eu, particularmente, num texto que deixa essa dúvida, eu acredito que não. E os motivos é porque se os fariseus se achavam uma casta religiosa muito elevada e os saduceus nem acreditavam no transcendente, porque eles gostariam de ser batizados, não é? Esses grupos, eles se achavam demais. Mas, enfim, independentemente disso, independentemente do desejo ou do não desejo dos fariseus e saduceus de serem batizados, João ele aplicou o seu critério. Quando os opositores apareceram, ele não ficou acuado, ele não ficou com medo, ele não se aquietou, porque havia gente no recinto que não acreditava no que ele pregava. Ele pregou. Da maneira como ele pregava para quem gostava de ouvi-lo, ele pregou da mesma maneira para pessoas que não gostavam de ouvi-lo. Não há como fugir da ira de Deus sem arrependimento. É o que João Batista pregava. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Deus odeia o pecado. Deus castiga com justiça o pecador. A pergunta de João é: vocês acham que só porque vocês seguem determinada tradição religiosa ou porque vocês têm um pedigree religioso específico, vocês estão livres da ira de Deus? Quem disse para vocês isso? O seu judaísmo não te identifica como povo de Deus. A tua religião não te identifica como povo de Deus. O seu arrependimento e o abandono do pecado, sim, te identificam como povo de Deus. O seu caminhar com Deus te identifica como povo de Deus. O seu nojo das coisas do mundo te identifica como povo de Deus. Não o seu judaísmo, não a igreja batista ou a presbiteriana, não a sua escatologia pré-milenista ou amilenista, e nem o número de vezes que você tocou no louvor da igreja. Não são seus pais crentes ou o seu nome no hall de membros de uma denominação cristã. O seu arrependimento e o seu abandono de pecado, sim, te identificam como povo de Deus. E ele reforça essa ideia no versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Aqui João toca num ponto fraco dos religiosos da época, porque na opinião deles,
O fato deles fazerem parte da nação escolhida por Deus no Antigo Testamento, nação gerada a partir do patriarca Abraão, dava a eles lugar na família de Deus. Mas os verdadeiros filhos de Abraão não são, no mundo espiritual, os descendentes de sangue de Abraão. Se fosse assim, os ismaelitas seriam, porque Ismael também é filho de Abraão. Se fosse assim, os descendentes de Esaú, os edomitas, também seriam, porque eles são descendentes físicos de Abraão. Mas os verdadeiros filhos de Abraão no mundo espiritual são aqueles que têm a fé de Abraão. Aqueles que têm a fé que levou Abraão a seguir a Deus. Fé que levou Abraão a abandonar a sua religião pagã em Ur dos Caldeus. Fé que dispôs ele a sacrificar o próprio filho quando Deus exigiu. Tradição judaica garantia a salvação? De maneira nenhuma. Não se pode confiar em seus ritos religiosos. Até das pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. Qualquer um pode ir na frente no culto na hora do apelo. Qualquer um. Em outra ocasião, o Evangelho de João nos conta que os fariseus se achavam filhos de Deus, né, porque eram descendentes de Abraão. João capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte. Jesus falando, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então eles disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus, Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. E Jesus respondeu, se fosse Deus, o pai de vocês, certamente vocês me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Por que vocês não me compreendem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Jesus deixou muito claro, os verdadeiros filhos de Abraão no mundo espiritual são aqueles que têm a fé de Abraão e não os descendentes físicos. O que define os filhos de Deus são frutos de arrependimento. Foi o que aconteceu com Abraão e é o que acontece com todo aquele que crê em Deus. Atitudes de vida que mostrem que você está sendo santificado pelo Espírito Santo. Esses frutos têm que ser produzidos. Afinal, versículo 10, o machado está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Nós sabemos através de Mateus 7 como nós conhecemos os verdadeiros. Pelos frutos. Mateus 12 ensina a mesma coisa, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Não existe outra maneira de ser filho de Deus a não ser nascendo de novo. E o novo nascimento produz metanoia, arrependimento de pecados, que leva as pessoas a andarem no caminho do Senhor. E aí sim, nós podemos batizar essas pessoas para dentro da família de Deus. Essa é a pregação de João Batista. Agora, nós vamos falar sobre o segundo ponto dessa mensagem, que é o contraste entre João e Jesus. O contraste entre João e Jesus. Vamos ver os versículos 11 e 12. Começando no 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João fazia o rito. João fazia o batismo de testemunho externo de arrependimento. Ele entendia que a sua missão era apenas uma preparação para uma missão maior, que seria realizada não por ele, mas por alguém que, de acordo com o texto, viria depois dele. Alguém mais poderoso do que ele. Alguém tão maior que ele, tão mais importante que ele não era digno de carregar suas sandálias. João, ele entende a pequena parcela de contribuição, a sua pequena parcela de contribuição para com o reino, frente à missão mais importante da história, a do homem que viria após ele, Jesus Cristo. A missão do Batista era de extrema importância, mas ele estava apenas abrindo caminho para que aquele que faz o que ele fazia, mas faz no campo espiritual, viesse, se manifestasse. Jesus batizaria, de acordo com João Batista, com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é o novo nascimento. Algumas tradições religiosas querem dizer que existe a salvação e depois um batismo com o Espírito Santo que se caracteriza pelo falar em línguas. Isso vem de uma leitura enviesada do livro de Atos dos Apóstolos, mas à luz da Bíblia inteira, em conformidade, com os livros em conformidade uns com os outros, nos mostra que batismo com o Espírito Santo é a salvação, é o novo nascimento, é a entrada no reino dos céus. E o batismo com fogo, nessa passagem, foi interpretado de diversas maneiras na história da igreja. Alguns dizem que o fogo é um complemento do batismo do Espírito Santo, um fogo purificador.
Outros dizem que o batismo com fogo é o inferno, é o batismo eterno com fogo. O que eu creio? De acordo com a leitura do texto, uma leitura simples do texto, que a segunda interpretação é a que está mais compatível com o texto, que o batismo com fogo é o batismo que é o oposto do batismo com o Espírito Santo. Porque o próprio versículo 12 está dizendo, ele tem a pá nas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo, porém queimará a palha, aonde? No fogo que nunca se apaga. Esse versículo, ele fala sobre a diferença daquilo que ele faz com os elementos da colheita. Ele colhe o trigo, nós temos ali no meio de uma plantação de trigo o trigo e nós temos a palha. Duas coisas muito parecidas, muito difícil de você dizer qual é a diferença, mas ele sabe a diferença. E ele tira o trigo para uma colheita e ele tira a palha e lança a palha no fogo. Essa é a diferença entre o que é feito com o justo e o que é feito com o ímpio. Salvação e condenação, céu e inferno. Esse versículo é uma pequena alegoria que ilustra Jesus como alguém que colhe o trigo, mas queima a palha. Que traz para si o que produz fruto e queima aquilo que não produz. Trigo e palha são muito parecidos, mas ele sabe a diferença. E ele, Jesus, faz essa distinção, levando para si, para o seu reino, aqueles que dele fazem parte e queimando aqueles que não fazem. Esse é o contraste, então, de João Batista e Jesus. João realizou o ato externo, preparando o campo para a pregação de Jesus, que realizaria o ato interno. João batizava nas águas, Jesus batizaria com o Espírito e com fogo. E a terceira parte dessa mensagem, o batismo de Jesus. Versículo 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Jesus era de uma pequena cidade chamada Nazaré. Ele nasceu em Belém da Judéia, mas após a morte do rei Herodes, quando Jesus havia ficado no Egito, refugiado com os seus pais, José recebe uma revelação e manda eles irem para Nazaré. E eles foram para lá. E lá Jesus foi criado, por isso ele é chamado de Nazareno. E Jesus sai de lá aproximadamente aos 30 anos de idade. Segundo os cálculos dos teólogos, dos historiadores, ele vai até onde João Batista estava para ser batizado por João. E aí fica a pergunta de $1 milhão. Frente a tudo que nós aprendemos sobre batismo e arrependimento, por que Jesus precisava ser batizado? Nós acabamos de definir metanoia como mudança de vida. Jesus precisava mudar de vida? Jesus tinha pecado? Jesus precisava de batismo para autenticar a sua entrada no reino, sendo que ele é o próprio rei? Vejamos o versículo 14. João, porém, disse... João teve a mesma dúvida que a gente, né? João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Aqui estão João e Jesus, face a face, possivelmente pela primeira vez, após João ter estado na presença do Messias quando Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, haviam se encontrado. E o bebê João havia se manifestado ainda dentro da barriga de sua mãe. Bom, a primeira coisa que nós vemos aqui nessa declaração de João Batista é o seguinte, a natureza de Jesus. João ele deixa claro, Jesus não precisa de arrependimento, porque Jesus nunca pecou. Jesus não precisa de conversão, porque o que é conversão? Você está indo numa direção, você faz uma conversão, você vai para outra, certo? Jesus não precisa de conversão, porque ele sempre andou na direção certa. Jesus não precisa se virar para os seus pecados, porque ele não tem pecado algum. Pelo contrário, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não precisa ser batizado para ser parte do povo. O questionamento de João nos mostra também a humildade dele. Quando João se nega a batizar seu primo, é como se ele dissesse, eu não tenho estofo moral para realizar no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o ritual que representa novo nascimento, que representa arrependimento. João reconhece que, primeiro, ele mesmo precisa de arrependimento, ao passo que ele diz que Jesus deveria batizá-lo. E ele reconhece também a superioridade moral de Jesus. O Evangelho de João nos diz que isso não está aqui no Evangelho de Mateus, mas lá no Evangelho de João, nós vemos que quando João Batista viu Jesus de longe pela primeira vez, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora há pouco nós lemos que ele mesmo havia dito que ele não era digno nem de carregar as sandálias de Jesus. E em certa ocasião, os discípulos de João Batista diziam que, falaram para ele assim, olha, o João, o Jesus, o Nazareno, está ficando mais famoso que você. E João Batista dá a seguinte resposta, é isso mesmo, é para isso que eu vim, convém que ele cresça e eu diminua.
Então essa humildade de João, veja, fica uma pequena aplicação para nós aqui. Quando nós fazemos a obra de Deus, nós estamos nos preocupando mais com a reputação de Jesus do que com a nossa? Igual João Batista estava? Nós reconhecemos que Jesus é o grande foco da nossa pregação e convém que ele cresça e que nós diminuamos? A maneira como João Batista fala de Jesus nos mostra como nós deveremos encarar e falar de Jesus. Eu não sou digno nem de carregar as sandálias do Cordeiro de Deus. Mas agora vamos entender por que Jesus precisava ser batizado. Versículo 15. Mas Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele concordou. Para nós entendermos esse versículo, nós temos que entender o que é justiça. O que é a justiça de Deus? Quando nós pegamos a definição da palavra justiça, nós lemos que justiça é a qualidade do que está em conformidade com tudo que é direito. É a maneira de perceber e avaliar aquilo que é justo. A justiça de Deus, então, é isso, elevado numa escala transcendental. É aquilo que é certo diante não dos homens, mas do santo e perfeito Deus em quem não há mácula. Justiça de Deus é a manutenção dos princípios morais de Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, nos coloca no inferno. Porque Deus não é juiz ladrão e corrupto que solta bandido. Deus, ele é justo juiz que não deixa pecado impune. Isso não sou eu que estou falando, isso é Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. Ou seja, ele se ira depois. Não é? Ele exerce misericórdia primeiro, mas ele se ira, eventualmente. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. E aqui entra a grande teodiceia, a grande questão do evangelho. Como pode Deus ser justo e ainda assim justificar o ímpio, justificar pecadores como nós? Como isso pode ser possível? Porque se o profeta Naum nos diz que Deus ele nunca inocenta o culpado e nós sabemos que nós fomos inocentados do nosso pecado por Deus, qual é a resposta? Inclusive, a justiça de Deus, nós como pecadores que somos, seria má notícia para nós. Nenhum de nós é justo diante do Senhor. Romanos diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Davi nos diz que nós fomos concebidos em pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, encarnou para cumprir no corpo dele a justiça divina. E aqui mora a boa notícia. Aqui mora o evangelho. Para que Jesus fosse o sacrifício perfeito pelo nosso pecado, ele precisava cumprir tudo aquilo que do ser humano é exigido. Para ser nosso substituto e levar na cruz todos os nossos pecados, e para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus, como diz 1 Coríntios, para que tudo fosse conquistado por nós, para que a justiça dele fosse imputada a nós, para nós sermos salvos, Jesus precisava cumprir cada uma das ordenanças que é deixada por Deus aos homens. E isso inclui o quê? Batizar-se. Participar do rito que identifica os membros da igreja do Senhor. É na obediência de Jesus que nós somos salvos. É na justiça de Jesus que nós somos salvos. Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz que nós não temos justiça própria, que a nossa justiça procede de Jesus Cristo. A justiça não é nossa. Para ser o homem perfeito e obediente e nos representar na cruz, o cabeça da igreja participou do rito de entrada na igreja, para nos representar. O noivo participou do ritual que identifica a noiva, para ser perfeito em obediência, como todos os homens deveriam ser e não são. E assim ele obedeceu o mandamento magno do Sermão do Monte: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Era necessário uma obediência humana perfeita, por isso Jesus se batizou, mesmo sem pecado. Era necessário para que a justiça se cumprisse. Os versículos 16 e 17 dizem: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, de dentro da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E aqui está o testemunho de Deus sobre Jesus. Aqui Jesus é declarado como o Cristo, como o ungido. Aqui Jesus é identificado como aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento. Deus deu testemunho dos céus. Este é o meu filho, é ele, chegou o momento, a profecia se cumpre nele. Aqui Jesus ele é identificado como um homem que agrada a Deus, como nenhum outro faz. O Salmo 14 diz que o Senhor olha
do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda, se há alguém que busque a Deus. Mas a decepção de Deus é tamanha que ele vê que todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Isso é Salmo 14. Esse não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus do Salmo 2. Para quem Deus diz, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho. Hoje eu te gerei. Jesus é o Filho Santo de Deus, que agrada a Deus como nenhum outro ser humano jamais agradou. E este agrado tornou Jesus o sacrifício perfeito por nós. Algumas aplicações para nós. Primeiro, nós não podemos relativizar a justiça de Deus. Para que a justiça de Deus fosse cumprida, o Filho de Deus, ele cumpriu cada um dos mandamentos. Ele obedeceu cada um dos pontos da lei. Muitas vezes nós achamos que um ponto ou outro da nossa moral cristã não precisa ser obedecida. Porque, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aqui Deus não liga. Mas Jesus, ele exerceu obediência, não foi uma obediência mais ou menos, foi uma obediência perfeita. O autor de Hebreus nos diz que ele foi tentado em tudo e em nada ele pecou. Deus é plenamente justo ao exigir perfeição de nós, ao passo que ele é moralmente perfeito. Porém, nós falhamos. E ele, sendo rico em misericórdia, veio ser justo no nosso lugar. Uma outra aplicação é, se você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, e aqui eu acredito que para a maioria de nós isso é muito claro, mas ainda existe muita negligência nesse ponto. Se você confessa que Jesus é seu Salvador, batize-se. Isso não é uma opção na Bíblia. Todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador tem que se batizar. É o rito de entrada no povo de Deus. Isso é mandatório para a salvação? Claro que não, senão o ladrão na cruz não teria ido para o céu. Mas se você entende a sua vida disponível para o batismo, você tem que se batizar, porque senão você está deliberadamente negando o mandamento que Deus deu, que é o de você se manifestar como membro do corpo de Cristo, como membro da nova aliança. E o terceiro ponto é que nós vemos pelo texto que existe condenação. E aí é que fica o nosso clamor, não é o que você quer, o batismo com fogo ou o batismo com o Espírito. Porque Jesus arrancará toda árvore que não produz frutos. Ele arrancará o joio do meio do trigo e lançará o trigo no fogo. Mas, porém, ele já pagou e viveu a perfeição que você não vive. E ele foi condenado no seu lugar na cruz. Se você simplesmente confessar que Jesus Cristo é Senhor e crer nele, já não existe condenação para você. Como diz Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia em Jesus, batize-se e venha ser um cidadão do reino dos céus, porque o reino dos céus chegou. Oremos.